Opa, daí. Hoje e sempre. Guarani. Muito bem. Estou aqui depois de um tempo off, pois estou de férias. Então, deixei de gravar uns vídeos esses dias para poder descansar e aproveitar as férias. Pelo menos um pouco, não? Bom, tivemos aí nesse final de semana, no último sábado, um Náutico minúsculo contra Guarani. Uma partida válida pelo grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C. E aí, meus amigos? Notícia boa, maravilhosa. Demos taca no Náutico, tá bom? Foi uma beleza. Vamos aqui já dar uma olhada no SofaScore, onde tem os detalhes. Tá aí. Náutico, minúsculo. E ficou aí. Não, tem que ser falado. O Náutico ficou a semana inteira falando que era um jogo ganho e que tava tudo beleza. E a gente já ia, ó, oda-se pra gente. E aí, meu amigo, o Guarani chegou lá e amassou o Náutico. Alan Santos. Alan Santos e Bruno Santos chegou e brocaram numa diferença menor de 3 minutos. Aí, meu amigo, a alegria bugrina. E aí o bugrino que tava lá, todo com medo, pensando que no máximo seria um empate, e no final viu o show que foi o Guarani, aí devolveu a zoação, que foi a semana inteira contra o Guarani, de volta para o Náutico. Bom, vamos voltar aqui? Muito bem, como falado, 2-0 para o Bugre, Alan Santos. Aliás, vamos começar certo. Bruno Santos, 22 minutos, e Alan Santos por volta dos 24 minutos. Cara, te falar, foi uma boa partida. Ontem fizemos eu e o querido Gordão Guarani, vulgo Gabriel, e falamos um pouco da partida. Vou aqui falar um pouco de um resumo que a gente teve ontem no canal. Quer dizer, ontem na live no Instagram. Aliás, se você não me segue, segue lá. O Bugrino no Instagram e também Gordão Guarani no Instagram. Só seguir lá que você vai ter notícias e memes contra times que zoam o nosso Guarani. O que eu acho um absurdo, né? Ontem, por sinal, tive que ouvir que Mirassol, ok, tá bem esse ano, né? Tá aí com apenas 2 derrotas no Campeonato Brasileiro Série A. Red Bull, Bragantino eram maiores, ou são maiores, que o Guarani. Aí você quer brincar com a minha cara. Pô, é de zoação. Bom, então, vamos aqui com. Vamos a Recife, nos aflitos, numa vitória boa, expressiva. O Guarani jogou muito bem o primeiro tempo. E olha como são as coisas. Depois do vexame, que foi o último derby, do 211, acho que o Guarani, ou até mesmo o nosso técnico Matheus Costa, acordou pra vida. Porque aí, meu amigo, acho que a pancada e as críticas foram tão fortes que a galera acordou. Aí começou a jogar e jogou bem. Jogou muito bem. Temos aqui então um, notas. Vamos aqui dar uma olhada. Dalberson, 9.8. Pra mim, o Dalberson é 10. O que o Dalberson fez no segundo tempo, incluindo durante o jogo a defesa de pênalti, que foi um pênalti, infelizmente,
David Braz acabou cometendo, assim, eu não posso colocar o David Braz na fogueira. Querendo ou não, ele foi muito bem. Ele não perdeu uma disputa 1-1 em nenhum momento. O cara foi xerife da zaga. E, sinceramente, eu colocaria o David Braz como o capitão da equipe. Não sei vocês. Eu acredito que o David Braz deveria ser o capitão da nossa equipe. O cara é mais velho, tem experiência, jogou muito bem, com certeza. Deu a palavra de capitão, conseguiu instruir o Rafael, ou até mesmo o Justen, ou o Alan Santos. E, cara, jogou muito bem. Foi bom, foi bom. Diego Torres, acho que foi um dos melhores jogos dele, sinceramente. Foi muito bom. Assim, ele acordou, tá? Acho que com o Matheus Costa, ele acordou pro time, se encontrou, tem o seu espaço e tá muito bom. Assim, muito legal. O primeiro tempo, o Guarani tava muito legal, mais ofensivo. Fez alguns gols, fez os 2 gols no primeiro tempo, claro. E, para surpresa de todos, tivemos gols anulados. Gente, eu até postei no X falando: eu estou dormindo? Estaria eu dormindo? 2 gols. 2 gols anulados. Dalberson fazendo defesas dificílimas e ainda defende pênalti. Que? Isso em Recife, nos aflitos. Que? Eu tô doido? Tô dormindo? Tô maluco? E, graças a Deus, era tudo realidade. Aí, meus amigos, fiquei feliz. Fiquei muito feliz. A atuação foi muito boa. Porém, nem tudo são flores. Temos aí uma dificuldade no nosso banco, né? O nosso banco de substituição tá complicadinho. Porque, querendo ou não, toda vez que o Marcelo Costa acaba alterando a equipe acaba caindo muito de rendimento. Tanto que as defesas difíceis do Dalberson aconteceram no segundo tempo. No primeiro tempo, o Dalberson poderia estar na praia enquanto rolava o jogo. Poderia estar num quiosque tomando uma água de coco, porque não foi assim muito requerido. Agora, no segundo tempo, se não fosse o Dalberson, acho que estaríamos falando de um empate ou até mesmo de uma derrota. Aí estaríamos complicados. Falando do banco de reserva, cara, é um pouco difícil. Porque se, se virmos, se a gente conferir, as peças não estão no nível da galera titular, infelizmente. JP Galvão ainda não tá me passando segurança. O Cadi ainda também não confio. Eu acho que ele não se encontrou. Tá um pouco fraco. Júnior Brandão, eu não consigo falar muito. Renan Castro. Olha, Renan Castro, muito bom, tá? Gostei muito das atuações. O primeiro jogo dele, que eu acho que foi. Eu não tenho certeza se foi contra o ABC ou Confiança. Muito bom. Jogou legal. Cauã, sim. Acho que tá. Ele é de fases, né? Tem época que não tá legal. E tem época que tá jogando bem. Muito bem. E uma crítica. O Emerson, cara, pra ofensividade, joga bem. Muito legal. Mas pra defesa, rapaz, ele deixa uma norte-sul pra que entrem na área do Bugre. E aí é brincadeira. E não passa confiança.
Jamais. Isaac, muito bom. Kelvin. Isaac, por sinal, é de fase também. Depende da lua. O Kelvin, muito bom. O Kelvin tá sendo, na minha opinião, um dos melhores jogadores dessa Série C pro lado do Guarani. Recebeu muita crítica no começo, mas agora acho que se encontrou tão bem quanto o Diego Torres. E o Lucas Justa tá jogando bem. Melhorou muito. Começou, lá no começo do ano, tava bem, tava legal, tava jogando ok. Deu uma caída, deu uma caidinha, mas agora, com o Matheus Costa, melhorou. Tá melhor, tá jogando legal. Prefiro ele agora, pra ser bem sincero. Bruno Santos, é o Tigrinho matador. A bola precisa chegar nele pra ele brocar. E está fazendo isso quando a bola chega. Aliás, reparei, acho que deve ter visto a nossa live, eu e Gordão, porque critiquei com chuteiras, porque o cara vivia escorregando. Acredito, pelo que eu vi no último jogo, que trocou a chuteira para jogar no brinco, e foi um primor. Jogou bem. Não viveu escorregando, não ficou dando patinada, e foi legal. Mirandinha, leve, joga bem, rapidinho, ok. Deixei faltar alguém? Rafael, é zagueiro titular, muito bom. E acredito que passei por todos. Detalhe. Ah, o Ryuta não está aqui. Teve a conversa de que ele estava com uma gripe, então por isso que acabou não sendo escalado ou pelo menos viajado com a equipe. Ok, né? Ryuta acaba dando uma velocidade. Eu gosto. Eu gosto ali na lateral direita. No lado direito, ele é muito bom. Rápido, né? Ele vai pra frente, ele vai para cima, busca o 1 a 1, às vezes, muitas vezes consegue vencer o 1 a 1 e vai pra frente. Só tá faltando o golzinho do Ryuta. Olha, um golzinho do Ryuta seria muito legal e merecido para ele, é lógico. Bom, vamos dar uma olhada na tabela. Bom, tivemos aqui. Vou dar uma olhada nos detalhes, se passei por tudo. Bom, pra mim, melhor em campo, Dalberson, claramente. Muitas defesas difíceis e defendeu o pênalti. David Braz, muito bom. Felizmente, marcou o pênalti, cometeu falta e gerou o pênalti, mas muito bom também. Gostei. Agora, dar uma olhada aqui nos quadrangulares. Olha, esse grupo B, uma vergonha. Resumindo, uma vergonha. Ninguém venceu. É isso que você tá vendo. Ninguém venceu. O Guarani, uma vitória e uma derrota, seria líder. Já estaria. Tá bom, posso exagerar. O Guarani já estaria na final da Série C. Enquanto isso, olha o grupo C em que estamos. Tem a Chita liderando. Temos o maior do interior, o único campeão brasileiro do interior, Guarani, em segundo lugar, com uma vitória e uma. Aliás, uma derrota e uma vitória. Depois, o Náutico, o minúsculo Náutico, que ficou cantando de galo, falando que seria vitória e coisa fácil. E tá aí em terceiro. E o Brusque, que acabou perdendo os dois jogos do quadrangular. O Guarani, por outro lado, vai enfrentar o Brusque nessa próxima rodada no domingo. Rapaz, a vitória é obrigatória. E tem que aproveitar. Tem que aproveitar.
tem que ganhar. É vitória obrigatória. Primeiro, o jogo vai ser aqui. Logo em seguida, se eu não me engano, depois de Guarani e Brusque, vai ser Brusque e Guarani. Então, a vitória aqui é obrigatória. Necessita para manter vivo a chance de acesso. Se vai ser campeão ou não, eu tô nem aí. O importante é subir, tá bom? Bom, me diz aqui nos comentários o que você achou da atuação do Guarani lá em Recife contra o Náutico. Eu gostei. Gostei. Mostrou que o Guarani tem realmente a força de se reconstruir, de jogar bem e não ficar à mercê de táticas e falta de vontade, talvez, ou até mesmo problemas de elenco. Então, Guarani tem tudo. Tem aqui, ó. Guarani tem a faca e o queijo. É só fazer a festa, tá bom? Guarani tem a obrigação de subir. O que você acha? Bom, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha ou achou do Guarani contra o Náutico em Recife. E também, qual a sua opinião que foi o melhor jogador? E será que o banco de reserva ainda continua e será um problema para o Guarani? Bom, deixa aqui embaixo nos comentários, deixe seu like e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo, que provavelmente será um react da coletiva do Matheus Costa. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.